Olá, vizinho e vizinha. Prontos para economizar? Então o endereço certo para suas compras é aqui no Super Moniari. Em toda loja você vai encontrar, além do melhor preço, produtos de qualidade, de marcas conceituadas, bem como variedades e opções. Ainda contamos com um completo açougue, padaria e entregas a domicílio. Sinta-se em casa. Super Moniari. Tudo em família. Vem! Venha promover impacto altamente positivo na nossa sociedade e fazer a diferença no mundo, inovando, empregando o melhor da tecnologia em projetos reais e experiências práticas. Venha viver essa experiência na universidade que você conhece e o mundo reconhece. Graduação Multi-Unesc. Matrículas abertas para diversos cursos e mais de 50 possibilidades de carreira com a Unesc, a nossa universidade. Chama no WhatsApp 999 150 433. O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós, da Virtual Company, criamos estratégias focadas em resultados com mais de 15 anos de experiência no mercado e soluções que irão impulsionar as suas vendas no digital. Não espere mais nenhuma crise passar e conheça agora todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse nosso site virtualcompany.com.br e saiba mais. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos mais uma vez com Superação, com o Peregrino, Guga Zanata. Tudo bem? Tudo certo com vocês? Estamos no Portal Nações. Lembrando que estamos sempre pertinho de você, na palma da sua mão. Curte o nosso canal, clique no sininho para receber as notificações e tudo mais. Receba todas as notificações da nossa programação ao vivo de segunda a sexta, das 19 horas em diante. Beleza, galera? Também sigam o Portal Nações no Instagram, @Portal Nações. E pode também baixar o nosso aplicativo, pois lá tem toda a nossa programação 24 horas, onde tem as melhores músicas para você ouvir e também os nossos, as nossas entrevistas aí e tal. Beleza? Galerinha, então, muito bem. Tomara que estejam todos bem. Sexta-feira, chuvosa, né? Aquela coisa toda. Estamos começando realmente o programa Superação com o Peregrino. Eu, Guga Zanata, o Instagram do Peregrino, @Peregrino_SC. Lá tem todos os meus treinos e tal, as novidades do nosso programa. Show de bola. Apoiadores do Superação. Farben Tintas. Farben Tintas. Pensou tintas, pensou Farben. E eles produzem vários tipos de tintas. Tem tinta automotiva, tinta moveleira, entre outras aí, certo? Zanata Tech é a empresa que, junto com a sua obra, deixa a sua obra mais organizada, mais limpa. Tem o hidrofugante, tem o limpa-obras, tem o limpa-telhas, que são produtos excelentes no mercado aí. E você vai encontrar em várias lojas de material de construção, o mais próximo aí de você, beleza?
Pessoal, hoje então a pauta é superalimentos, né? Superalimentos, alimentos que são nutritivos, alimentos que são saudáveis, alimentos que não são saudáveis. Vamos conhecer um pouco mais. E hoje então eu trouxe um colega de trabalho, um cara que é mestre nessa situação toda. Tá? Ele tem graduação em Química, mestre em Química, Tecnologia em Alimentos e Gastronomia. Então o cara tem know-how, ele é o cara para isso. Né? Tiago Aguiar Portela, muito bom, muito certo, muito legal aí contigo. Obrigado, boa noite. Gustavo Guga, mais conhecido pois é. da escola. Então. Então, cara, se tá tudo bem, vamos fazer o seguinte, uma apresentaçãozinha sua, né? Qual foi a tua trajetória, quais os seus conhecimentos e tal. Eu soube até ali fora que tu já foi para os Estados Unidos, já fez um pouco de pós ou mestrado lá. Então, fale-me um pouco aí. Então, Gustavo, eu sou de Fortaleza, eu moro em Santa Catarina há 8 anos. E aí eu iniciei na graduação depois de ensino médio, iniciei na farmácia, depois saí da farmácia, fui para Química. Uhum. E aí fiz a graduação, licenciatura, bacharelado, minha vida toda foi atuando na indústria farmacêutica, com desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. E aí, enfim, por uma situação, a vida me trouxe para Santa Catarina e morei 4 anos lá em Florianópolis. Morei 3 em Canoinhas, no Planalto Norte catarinense, e estou há 1 ano aqui em Criciúma. Pois bem, durante esses trajetos eu fiz a graduação na Química, fiz o primeiro mestrado na UFSC, fiz o segundo mestrado na Química na Universidade Federal do Paraná, fiz o curso de Gastronomia em Recife, fiz o Tecnologia em Alimentos lá em Canoinhas. Uhum. Tá? Então, depois que eu saí da Química, fui para dentro da indústria farmacêutica, depois saí da indústria farmacêutica, que eu conheci os prazeres da vida, da indústria de alimentos, da vida da alimentação. Bom, e aí, então, profissionalmente, acho que agora eu me encontrei nesses 2 aspectos, na área da docência e na área da alimentação. Legal. Ainda trabalho na área da Química, na área da docência da Química, mas é uma construção até que eu possa ficar apenas na área de docência na alimentação. Uhum. Show de bola, show de bola. E falando nessa área de alimentação, né, tu poderia citar alguns alimentos que são saudáveis, até nutritivos e tal, para a gente... Porque, assim, o que acontece? A minha superação, e até o programa em si, o foco, é referente à minha trajetória, de perca de peso e tudo mais, que foi os exercícios e tal, mas foi também, e é muito importante, a alimentação. É claro que antes eu tinha uma alimentação muito calórica, sem respeitar horários e tal, e hoje eu tenho os horários específicos, com uma alimentação relativamente saudável, onde tem frutas, verduras, e as carnes e tal, mas o pessoal de casa talvez desconheça ou talvez possa ser assim relativamente enganado com relação a alguma alimentação no mercado, né? Que a gente vai, não, isso é fit, eu vou comprar isso daqui e quem sabe não é. Então, fale-me um pouquinho sobre esses alimentos saudáveis e até alguns alimentos não saudáveis, assim, citar alguma coisa e tal. Tá. Eu acho até que antes de te responder, tem que fazer uma pequena reflexão sobre a ideia do que é bom, do que é ruim. E aí, primeiro, a gente vai ter que partir do princípio. Isso é bom para quê ou isso é ruim para quê? E aí, então, se a gente estiver pensando, sei lá, no final de semana, a cerveja, ela é bom para quê? Bom para uma interação social. Para perda de peso, ela é ruim. Sim. Mas, então, ela é saudável ou não? Tá, qual é o referencial que você precisa? Qual é o objetivo? Qual é a situação? E aí, assim, o mundo da alimentação é um mundo onde todo mundo quer dar pitaco e não só da alimentação, vários outros, talvez da física e da educação física. Uhum. Mas, de fato, o conhecimento, a propriedade é que é muito flutuante. Então, vamos lá. Perda de peso, não existe falar de perda de peso rápida, não existe falar de perda de peso sem estar acompanhado por um conjunto de multiprofissionais. Não existe... Começou a dieta tal, perdeu tantos quilos em tantos dias e que isso seja estatisticamente significativo. Não faz sentido. Não existe a ideia de perda de peso sem um acompanhamento de nutricionista. Não existe a ideia de perda de peso efetiva sem um profissional da educação física, sem esse binômio, atividade física, controle de alimentação.
E aí, então, quando se pensa em alimentação saudável, ela é uma parte do completo de processamento, do processo de perda de peso ou que esteja se desejando de melhora de qualidade de vida, de melhora de disposição. Sempre tem que ter esse binômio, alimentação e atividade física. Tá? Foi por aí mais ou menos que tu seguiu? Sim. Foi isso mesmo. Tá. Conseguiu ser acompanhado por nutricionista? Show de bola. E aí, assim, quando a gente pensa, então, em termos técnicos, o nutricionista ele precisa estar respaldado pelo Conselho Federal de Nutrição. Ele só pode passar o que for legalmente, cientificamente aceitável. E aí, eu sei lá, eu acho que vai ter... desde que eu terminei primeiro momento, já deve ter conhecido aí umas 10, 20 dessas dietas que são ótimas para perda de peso, e nenhuma delas são reconhecidas, nenhuma delas tem trabalhos científicos efetivos que indicam uma perda de peso efetiva, saudável, enfim. Tu me perguntou sobre alimentos saudáveis, e aí, ainda para permear essa pergunta, a gente vai ter que lembrar de que a nossa alimentação é muito industrializada. E isso não é um problema, não é isso. Minha área é tecnologia em alimentos. O que eu faço é industrializar produto, de fato. Mas um grande problema vai ser a perda das características regionais. Aqui, então, a gente um solo, vou dizer aqui, de Mata Atlântica, onde Criciúma está inserido, e aí a gente quase não conhece os nossos próprios alimentos. Então, acho que, por exemplo, se eu falar aqui de grumichama, poucas pessoas vão conhecer. Uvaia, poucas pessoas. Feijoa, pouca... Isso eu não conheço mesmo. Né? E são frutos nativos. Talvez se a gente conversar com uma pessoa que nasceu na década de 30, 40, ela vai saber o que é isso. Se a gente olhar no mercado, existem apenas 3 frutos que são nossos. A goiaba, maracujá e abacaxi. Tudo que está fora disso no mercado não é nosso, não é nativo. Não é da região, não nasceu aqui. Quer dizer, né? Veio de fora, nasceu aqui, mas veio de fora e foi... E foi adaptado aqui via tecnologia de agricultura. Tá? O que é fantástico, mas ele não é nosso. E se ele não é nosso, significa, então, que ele é forçado um crescimento, que ele não vai ter os nutrientes que ele deveria ter, que ele não tem o estado de maturação que ele deve ter, que ele não está, enfim, com as vitaminas que ele poderia ter se ele fosse realmente... nosso, da Mata Atlântica propriamente. Sim. Então, é difícil de falar o que é saudável e o que não é saudável, porque é uma equação com muitas incógnitas mesmo. Tá? Então, por isso, como a gente não tem esse acúmulo teórico de tudo na vida, a gente precisa de profissionais que estudaram para isso. E aí eu sou bem claro de entender de que perda de peso tem que ser acompanhado por nutricionistas, por educadores físicos. Sim. Tá? A minha ideia é pensar no alimento, depois que existe o alimento, e dizendo, poxa, tem... não sei, que seja o abacaxi. Como é que a gente pode ter na safra do abacaxi, tem milhões de abacaxi e não tem o que fazer com esse abacaxi? Pega ele na melhor safra dele, quando ele tem os maiores teores de vitaminas, quando ele está no melhor estado dele, vamos processar ele, vamos armazenar ele para daqui a 2 anos ele esteja muito parecido com o que ele está agora. E aí é onde eu entro e... Sim. Ou na outra parte da gastronomia também, que é, vamos pegar o que foi armazenado há 2 anos atrás, se foi bem feito, ele tem muitas propriedades interessantes, e vamos utilizar ele da melhor forma para a alimentação da pessoa. Vamos dizer, uma compota de abacaxi, um abacaxi em calda, é gostoso, mas ele pode ser muito melhor se ele for bem processado e bem utilizado na gastronomia. Sim, nossa, é um show de bola. Informação é tudo, e isso daí é extremamente importante, né? Verdade mesmo. E assim, então... Bom, o abacaxi é nosso, a goiaba e o maracujá. Que massa. Aqui a gente ainda tem umas questões regionais também, que é interessante, mas quase ninguém, ou poucas pessoas vão entender qual é a época das frutas. E a época da fruta é onde ela vai estar onde ela vai ser mais saudável. Então, se a gente pensar aqui ali perto no verão, janeiro vai ter o butiá. Poxa, o butiá é uma delícia, ele é muito saudável, sobretudo na safra dele. E aí quase ninguém aqui já viu algum alimento processado de butiá. Talvez um picolé. Talvez vendendo butiá na esquina, na rua, na BR. Mas o butiá ele pode ser feito muita coisa mesmo. Muita, mas quase não tem nada de butiá. E aí logo depois, então, da safra do butiá, vem talvez a safra da goiaba, que também é nossa.
E aí, logo depois da goiaba, vem o araçá vermelho, araçá branco, araçá amarelo. É uma delícia. E também o que é que se tem de araçá? Araçá é nativo e também super pouco utilizado. É verdade, é verdade. E aí, então, assim, primeiro, não se tem tecnologias de agronomia, ou se tem, não é tão utilizado para valorizar os nossos produtos. Valorizar os nossos produtos na safra deles. Sim. Na época em onde eles estão de melhores condições de manipulação. Tá? Bom, aqui tem uma questão sazonal. Aí agora talvez a gente vai estar pensando em 2 produtos que são muito regionais. E quando a gente está falando de época, de safra, a gente está falando no período que eles são mais saudáveis de serem consumidos. A gente está na época da tainha. Tainha, fantástico, fantástico, fantástico. E aí, claro que tudo tem que ser pensado em equilíbrio. Não dá para a gente comer só tainha o resto da vida. Não dá para comer só pinhão, que a gente está na safra do pinhão também. E aí, tudo precisa de um grande equilíbrio aí entre eles. Então, a alimentação saudável passa por esse viés de procurar a época do fruto. E aí, na verdade, é que talvez a gente está numa geração, e me inclui nessa geração, que a gente precisa de tudo, todo o tempo e igual. Em todo ano. Então, talvez se você pensa em banana, não sei lá se banana tem safra, tá? Eu acho que eu já cresci na época que banana, a gente tinha banana todos os dias. Não tem época da banana, mas provavelmente, em termos de construção, a banana devia ter uma safra, uma época para ela. Tem alguns frutos aqui que são gostosos, que são agradáveis, e eu acho pena. A gente está na época também da nem como é que chama aqui, mexerica, tangerina, mimosa. Sim, tem vários nomes, né? E aí é engraçado que é um período onde a gente está em época de frio, é um período que a gente tem mais problemas respiratórios, e é uma fruta que vem numa época onde a gente vai mais precisar de vitaminas dela. E a gente pensa na vitamina C. Tem umas críticas aí na vitamina C, que ela não é esse bambambam todo, mas é um período onde tem muita vitamina C nos cítricos. Os cítricos está dando muito agora, muito, e no seu melhor estado. Tem muita laranja, tem muito os limões, tem muito do maracujá, que acabou há pouco tempo também. Então, estava na safra dele, no período que ele era mais saudável de ser consumido, melhor de ser processado e armazenado. Eu resido num sítio. Então, assim, o abacaxi meu, ele é bom finalzinho de janeiro, sabe? A laranja eu tenho um monte. Então, na parte da manhã eu consumo ela, até porque ela é doce, né? Ela tem açúcares. Então, eu utilizo mais ela na parte da manhã para que eu tenha um gasto calórico e absorva ela e tudo mais. Aí tu falou também do pinhão. E o pinhão hoje, olha só que legal, cara. Eu estava lendo uma revista aí de 2018 e apareceu o pinhão aqui, ó. Sabores e riquezas de nutrientes. Então, claro, ele é a safra de agora e tudo mais, né? Ele é rico em nutrientes, o alimento da tradição, né, da mesa do sul do Brasil. Perca de peso. Mesmo sendo rico em gorduras, o pinhão pode aumentar os esforços da perca de peso, pois contém ácido que funciona desencadeando a liberação de 2 hormônios supressores da fome. Olha, cara, é massa pra caramba. Rico em ferro, saúde para os olhos, né? Então, assim, é uma informação que caiu muito bem, assim, e até tu ter citado isso daí, por estar na safra, né? É uma situação bem legal, uma curiosidade que eu não tinha, assim, pinhão, né? Eu consumo, mas assim, eu não posso consumir muito, porque senão ele vai pesar e tudo mais, né? Aquela coisa toda. Então, mas eu não sabia que ele tinha que era rico nessas situações. Bem interessante mesmo. Uma consideração ainda do pinhão é que ele tem propriedades diferentes, dependendo da forma como ele foi produzido. Foi feita uma sapecada de pinhão, que por sinal é o que eu mais gosto. Ele vai ter um conjunto de nutrientes mais característicos. Ele foi feito pinhão na chapa, que é outro que eu gosto bastante, não é tão comum aqui. Talvez as pessoas nem tenham mais o fogão a lenha em casa, mas também é outro que eu gosto. Ele tem características nutritivas diferentes. E se ele foi feito, então, cozido, ele também tem características nutritivas diferentes. E aí, de fato, há que lembrar que o pinhão, ele pode desencadear. E eu acho muito difícil comer pouco pinhão, porque quando a gente começa a comer, direto comendo. Mas ele
tradicionalmente uma comida pesada, como se diz no popular. A gente vai ter que estar pensando que ele foi meio que popularizado, e ele é muito antigo, as araucárias aí são antiguíssimas. Então tem uma cultura nativa que usa muito esse alimento, ou usava muito, mas enfim, historicamente a gente tem mais o conceito dos tropeiros usando o pinhão. Então precisava de alimentos com força, é o que diz no popular de sustância. É aquilo que ele vai comer e vai conseguir passar mais tantas horas caminhando. E aí é difícil agora a gente consumir tanto alimento pesado e não passar mais o restante do dia caminhando, tá? Pois é. Não dá para ser todo mundo peregrino ainda. É verdade, é verdade. Nossa, e é muito legal. Essa safra aí, do abacaxi, que o meu, eu tenho uns 4 pezinhos lá, né? Não é muito. Tem que tomar cuidado, ele não pode ter muita vegetação ao entorno dele, ele tem que estar sempre limpinho, tudo baixinho, graminha e tal, para ele poder vir forte, né? E aí lá eu tenho pocã, tenho a mexerica, né? A laranja crava, né? Que dizem também. Tenho também o limão Tahiti, limão siciliano. Eu tenho até aquela laranjinha cancan. Né? Eu gosto de comer só a casca dela. Mas tem gente que come tudo, porque ela tem um azedinho dentro que eu acho muito forte o azedinho. Mas tem gente que limpou, e comeu. E é uma loucura aquilo lá, muito legal. Tem os araçás também, né, que muitos passarinhos se alimentam. Às vezes eu chego na árvore e já não tem mais nada. Os passarinhos já comeram tudo. E lá a gente não tem o intuito de pegar passarinho e tal, a gente deixa tudo solto, sabe? Ótimo. Então, o que acontece? A gente já viu a evolução de uma família de tucanos. Antes vinha um, depois apareceu o casal. Hoje aparece o casal e mais uns 3 filhos, cara. Então tem uma certa determinado período do ano que eles vão até mesmo para se alimentar de outros passarinhos, né? Porque eles se alimentam de outros passarinhos. Mas assim, come aqueles não é açaí, mas é a sementinha do palmito, né? Essas sementinhas mais durinhas, assim, eles estão lá direto, cara. Estão lá se alimentando direto. Aí, então, eu tenho várias situações lá no sítio e na roça que a gente tem, né? A gente já plantou também uma fruta que eu desconhecia, que era a graviola. E temos uma fruta que a mãe adora, que é a fruta do conde. Temos manga, que ainda não deu, mas a árvore está linda, mas ainda não deu. Carambola, a árvore está linda, mas ainda não veio carambola. E essas frutas normais, né? As frutas que a gente vê em tudo quanto é chácara e tal, né? Laranja pocã, laranja crava, limão e tudo mais, laranja doce, laranja lima, né? Tem várias aí. E isso, com relação às laranjas, eu consumo só de manhã porque é muito açúcar, então no período da tarde eu já não consumo elas. Mas elas são uma delícia. Meu Deus do céu. Mas assim, então, claro, existem vários alimentos saudáveis, são alimentos que são mais in natura, né? Mas tem os alimentos saudáveis processados também. Né? Como tu falou ali, na parte de tecnologia de alimentos e tal, saber processar de uma forma legal para que ele dure 1 ano, 2 anos, e tenha as mesmas propriedades, vitaminas, sais minerais e tudo mais, tudo contido nesse alimento que foi pré-processado. Bom, e os alimentos não saudáveis, né? Pode me citar alguns aí para a nossa galerinha saber distinguir corretamente, né? Porque, claro, todo mundo gosta, né, de um x-salada, gosta de uma pizza, gosta de uns negócios, bolacha e tudo mais, né? Mas, assim, eles não são saudáveis por quê? Contém o que nesses alimentos que seriam, no caso, não tão bons para a saúde? Então, Guga, é difícil estar realmente falando de o que é saudável e o que não é saudável, porque ele precisa de todo um contexto. Sim. E é difícil a gente demonizar alguns produtos e meio que a indústria gosta de fazer isso. Tem alguns produtos que eles são, no primeiro momento, totalmente desconhecidos, no próximo momento eles são a cura da humanidade, a panaceia. E aí a gente pode citar, talvez, o exemplo da tapioca, que
sei lá, se eu pensar em 5 anos atrás, poucas pessoas aqui no Sul conheciam a tapioca, e depois de um dado momento que ela é batizada por um grupo de nutricionistas, ou grupos da nutrição, e aí todo mundo quer comer tapioca o tempo todo. O açaí, durante muito tempo, é desconhecido, e aí alguém batiza o açaí, e fala do açaí agora que é a panaceia, que é bom para tudo. Mas vamos lá, tem alguns alimentos que eles são realmente muito processados, e é complicado de trabalhar com eles. E, infelizmente, eles caem muito fácil no paladar no paladar popular. E, claro, tem toda uma questão política envolvida. Então, se a gente pensa, por exemplo, que um biscoito recheado é muito mais caro do que 1 quilo de mamão, então, com R$2 você compra 2 pacotes recheados e não compra um mamãozinho pequeno. Tá? Mas as farinhas, sobretudo as brancas, ela é complicada, ela precisa ter uma atenção. Então, quando a gente pensa na farinha de trigo, e nem que quero demonizar glúten ou farinha de trigo, mas é o pãozinho, um pão francês de cada dia. Originalmente, o pão francês é farinha de trigo, água, sal e fermento. Deu 4 ingredientes, sova, técnica. Dando curso agora, dando aula nessa parte de tecnologia de panifícios, o pessoal não consegue acreditar que só esses 4 ingredientes e a técnica correta vai fazer um pão. E aí, quando sai o resultado, como é muito mais gostoso, como é muito mais agradável, palatável, como tem... E aí, quando a gente olha um pão francês, ele é mistura pré-pronta. Então, de 4 ingredientes, ele passa aí para 20, 30. E aí, desses 4 são os originais, os restantes são aditivos alimentares. Precisando, então, que tenha um tempo de menos sova do pão, é que ele vai ter mais tempo de prateleira, é que ele não vai deteriorar, que ele não vai fazer isso. E aí, então, assim, não é que de fato a farinha de trigo seja demonizada, mas é porque onde ela vai junto dela um monte de aditivos alimentares. E os aditivos alimentares, eles são extremamente importantes. Agora, o uso excessivo, como de tudo na vida, o excesso é que é complicado de estar trabalhando. Mas, de fato, todos os dias, bem dizer, uma grande maioria da população, e me inclui em vários momentos, vai estar comendo pãozinho francês, o pão de forma... enfim, coisas que a gente acredita como sendo alimento que vai estar na padaria, e a padaria vai estar acreditando que vende um alimento quando, na verdade, está vendendo um produto da indústria alimentícia que, se não consumido com devida cautela, pode vir a causar problemas de saúde. E aí, assim, é bem difícil de você achar hoje em dia uma pessoa que não vai ter uma pressão alta, que não vai ter uma diabetes, que não vai ter um colesterol alto. E aí, de novo, se quer o bônus de comer o que quiser na hora que quiser, sem ter o ônus de controle de alimentação, sem ter o ônus de... então, assim, talvez a gente possa citar muitos exemplos, mas, assim, cuidado com os derivados de farinha de trigo. Como eles são processados, como eles são feitos. Aí é difícil. Isso daí a gente tem que tomar cuidado mesmo. Eu, na minha alimentação... a farinha branca, eu acho que isso é usado na minha torrada, porque, de fato, eu como 3 torradinhas de manhã, né? Às vezes com atum, às vezes com banana, às vezes com ricota, né? Para, pelo menos, mudar um pouco o sabor, né? Não ficar aquela coisa padrão e aí tu acabar assim, enjoando. Mas é isso que eu me alimento de manhã, junto com o café. E, de fato, assim, o resto do dia... não tem farinha branca. Tá? Eu não consumo mais o pão d'água, eu não consumo mais o pão fatiado, o pão branco e tal. Não consumo mais. Porém, eu não posso dizer assim, não consumo mais, porque às vezes a gente vai comer um sanduichinho fora. Eu vou comprar um sanduichinho natural, tal, agora para jantar e não sei o quê, né? Para comodidade ou coisa mais rápida, porque estamos viajando ou não sei o quê. E aí, sim, a gente se alimenta, né, numa situação dessa. Mas é sempre controlado, porque, de fato, eu não consigo eliminar os meus pesos se eu estiver comendo desordenadamente, se eu estiver comendo mais do que gastando a caloria em si. Né? Bom, hoje eu estou com 100,2. Né? Eu estava, essa semana, mais batalhando para mim chegar no 100. E eu não consegui ainda. 100,0, né? 100,2. Então, é quase 70 quilos que eu já eliminei. E isso eu vejo que, assim, existem fórmulas, existem situações diversas aí na internet, com vários tipos de dieta e tudo mais.
Eu tive profissionais que estavam do meu lado na hora que eu estava aprendendo a reeducação alimentar. Eu tive profissionais que estavam me treinando, né, para mim ter uma prática esportiva diária. E aí, agora, esses profissionais eles já não estão tão ao meu lado, mas eu ainda continuo seguindo. Porque é um aprendizado que eu sigo para mim mesmo. Para mim acabar não tendo aquele ganho de peso gigante que eu tinha. Eu estava com 170 quilos. Né? E hoje a minha parte de músculos da perna, músculo do corpo em si, já estão melhores. Porque antes, cara, era inchaço, era ruim de caminhar, respiração extremamente ofegante, né? E hoje eu vejo que, nossa, o negócio está... Claro, não é 100%, porque eu ainda quero eliminar mais, né? Eu quero melhorar mais. Mas, assim, é uma diferença, cara. E a alimentação é extremamente importante. Extremamente importante. Cara, bom, muito legal. Essas informações, sim, são, né, relativamente aí... Tem pergunta. Opa, tem pergunta? Massa. Obrigado, Vitor. Vamos lá, então. Vamos lá. Professor... do professor William é uma dúvida minha também. É? Então tá, vamos ver. Grande Guga, beleza? Marcando presença. Ó. O Alex disse, não, esse professor eu quero ver, cara. Eu quero ver porque ele demonstra conhecer e tudo mais. E ele, ele trabalha num laboratório próximo do teu. Então, às vezes, ele sente um cheirinho de comida lá, né? Salve, professor Tiago. Aí, professor Williams. Tem uma dúvida. Gosto de alimentos naturais. O porco é da natureza. Quando como muito torresmo, mas pô, sacanagem. Sinto uma fisgada do lado esquerdo do peito. Será que é felicidade? Deve ser, Outra aqui, cachaça com butiá. O butiá é bom, mas a cachaça também é in natura, né? Mas, meu Deus, né? É algo diferente. Ó, o pessoal da 321, legal. Pessoal de alimentos, obrigado por estarem junto com a gente. Águida, show de bola. Gratidão aos amigos Guga e Thiago por compartilharem conosco nesse tema tão importante, saúde. Beleza, Águida? Muito massa mesmo. Eu estou curtindo também, porque, assim, de fato é importante para nós todos, né? A parte de alimentação é essencial, desde do pequenininho lá de casa, o nenenzinho, né? Mamando, e aí depois ele vai passar da teta da mamãe para uma mamadeira, um leitinho diferenciado, aí tem que ter o capricho, ou vai começar a acrescentar as frutas, né? É um negócio que é emocionante, né? Massa mesmo. Bom, então, o que tu acha que é do torresmo aqui? A pergunta do professor Williams. Eu vou aproveitar. Dale. Eu vou aproveitar 2 agradecimentos aí do professor Williams. Primeiro, por ele ter falado a cachaça com butiá. E, de fato, falar cachaça de butiá é um termo que é muito utilizado, mas não é bem o apropriado, porque a cachaça é da cana-de-açúcar e é adicionado butiá. Então, é cachaça com butiá. E aí seria uma boa proposta de você pegar o suco do butiá e fazer um destilado dele, fazer uma fermentação em um destilado, e você faria uma cachaça de butiá. Tá? Ele tem bastante açúcar para produção, né? Pode. É? Não teria problema de adicionar também um açúcar para isso, não, tá? Mas daria para fazer. Mas, de fato, a cachaça é com butiá, não é o de butiá. Sim. As belezas do português que vai trazendo pra gente e que já pode gerar confusão. Legal. Eu vou lembrar também de falar aqui uma coisinha. Tem um trabalho que estou fazendo com o 2º ano do ensino médio agora, que é os alunos vão ter que fazer uma entrevista com a pessoa mais velha da família deles sobre hábitos alimentares da época deles. Massa. Então, época dos avós, o que eles comiam no café da manhã? Provavelmente nem café tinha, porque não era muito do local. Então, assim, e aí eles vão ter respostas múltiplas, como o uso de bastantes tubérculos, e provavelmente não vai ter essa quantidade de pão. Então, o pessoal de antes era mais saudável do que agora. Não quero traçar esse comparativo, mas eram pessoas que tinham mais alimentações daquilo que eles plantavam. Eram pessoas que tinham mais horas de atividade física. Então, assim, eu iria supor fortemente de que eles eram pessoas mais saudáveis por ter hábitos alimentares mais saudáveis e hábitos de atividade física mais saudáveis. O que hoje em dia a gente vai estar passando 1 hora na academia, na musculação, eles passavam, sei lá, um tanto de tempo na enxada, na atividade, na lida do campo. Sim. Tá? Mas a questão do porco. E aí a gente vai estar pensando o que o porco de antes comia e o que o porco de hoje está comendo. Então, a galinha da granja lá, ela vai estar... a galinha que tinha no pasto, ela vai
enfim, comer alimentação de animais, insetos, comidas, enfim. E aí o da granja de alimento é 40 dias, sei lá, é pouco desse tempo, ela deixa de ser um pinto para ser uma ave, ponto de abate. É diferente a qualidade da carne, e eu consigo entender que tem toda uma questão aí econômica, política, mundial, Sim. que vai estar induzindo as monoculturas, que vai estar induzindo assim, essas aves, ou enfim. Mas o porco, né? Deve ser felicidade, sim, Williams, porque até eu acho que o torresmo com porco criado no chiqueiro é diferente de fazer do porco criado na granja. É verdade. E aí, antigamente tinha um hábito de cultivar o alimento que era o porco na lata, pegava aquela banhazona, pegava a carne, dava aquela fritada, enfiava lá na lata, e aquilo ali, ó, durava um tempão, e é uma delícia de comer. Delícia. Tem uma técnica para isso, a confitagem. E aí, assim, se a gente falar isso em termos da gastronomia, vai dizer, é um porco confit. E aí, isso pode ser, inclusive, mais caro você falar nisso, mas se a gente for pensar no mundo real, é uma forma que os mais antigos usaram para poder conservar o alimento por mais tempo. Uhum. Bom, aqui, ó, tenho mais um colega aqui, ó, o Max. O Max, ele pergunta o seguinte, e aquela picanha, pode? É difícil, né? E aí eu vou me isentar da resposta no sentido de que eu não sou nutricionista, eu sei depois do bicho abatido, eu sei processar ele como for, tá? E aí eu vou dar uma resposta meio que padrão, no sentido de com cautela tudo pode, né? Com cautela. Com que frequência você está comendo isso? Que horas que você está comendo isso? Você está comendo isso com o quê? Verdade. Então, bom, que bom que você está podendo comer picanha, né? Porque pelo preço dela, eu estou sonhando com a picanha. Ou então igual o McDonald's lá, ou nem sei se pode falar marca, foi mal. Tô igual sem problema. o hambúrguer de picanha que não tem picanha, né? É verdade. Não, mas tu citou ali a respeito do exercício que tu estás passando para os alunos, né? Na hora já me veio o seguinte, o meu pai veio da roça, tá? O meu nono, né? O pai do meu pai, e a minha nona, o que acontecia? O nono e os filhos iam para a roça, tá? Inchada nas costas, com um pano, né? Embrulhando a polenta, aquela carne, ou o porco, ou o frango frito e tal, aquela coisa toda, e ia, né? Com café com leite e tal, ia para a roça. E dali eles saíam 5 horas da manhã e só voltavam depois do meio-dia, né? Porque daí eles plantavam tudo, desde aipim até cuidar das bananeiras, né? A plantação de tomate, eles tinham tudo, eles nasceram nessa situação, né? E aí me remeteu, porque o pai sempre conta essa história, cara. E isso é história da família e é importante saber que ele saía cedo para trabalhar, ele era o mais novo da família, e ele levava comida para o pessoal, né? Que às vezes ele acordava um pouquinho mais tarde para levar a comida mais tarde, porque eles já estavam trabalhando. É uma coisa de louco mesmo. E com relação ao porco na lata, a minha sogra fazia. Tá? A minha sogra fazia até um tempo atrás, né? A minha sogra e meu sogro faziam. E aí eu participei já da limpeza do porco, já de fazer o salame, torresmo, né? Que é um evento isso daí, que lá eles começam assim, 4h30, 5 horas da manhã, matam o porco, já começam a limpar, o caldeirão já está cheio d'água, já joga água nele, já faz a limpeza toda, já abre, e aí aquele caldeirão já joga água fora, já vai colocando a banha, já vai limpando, já vai fazendo tudo para a banha já se transformar numa banha bem quente para fritar algumas coisas, né? Olha, é um processo longo, assim, mas é muito legal mesmo. Né? Beleza. O Max, eu conheci ele porque esse Max aqui, ele é pai de uma ex-aluna nossa de informática, a Duda, e é extremamente simpática. E até por isso que é simpática, porque os pais são adoráveis, cara. A Ana e o Max são show de bola. Obrigado por estarem com a gente. O pessoal também aí, ó, do Alimentos, ó, 322 e 321 tá aí, ó, em peso. Maravilha. Show de bola. Tem que prestigiar o professor de vocês, senão eles não vão dar nota para vocês, hein? É coisa, né? Mas então, cara, vamos continuar então. Eu só acrescentei algumas coisas aí que são interessantes e que veio à mente depois que tu falou, né? Remeteu ao meu pensamento em si.
Então, o que acontece? A alimentação saudável, os alimentos saudáveis, né, tem várias hipóteses aí, né, tem várias correntes. Né? A gente pode afirmar assim, que o alimento mais in natura é mais saudável. Né? O alimento processado, qual é o mais? Né? E aí a gente tem que ver as informações que tem e tudo mais. Aí me surge uma pergunta. Aqueles condimentos como ketchup, como maionese, mostarda, por exemplo, quando está escrito lá atrás dele, o primeiro ingrediente que está escrito é o que mais contém dentro dele? Então quando eu pego um ketchup que tem lá água, tomate, não sei o que, opa, a água é a que tem mais quantidade dentro dele. Isso é uma obrigação via de legislação, que os ingredientes eles têm que ser listados na ordem da maior quantidade para a menor quantidade. Não, é bom a gente saber. É bom saber, e aí, sobretudo, é bom ver os últimos, e não exatamente apenas os primeiros. Sim. Os últimos são os aditivos alimentares, eles têm que estar escritos quais são os coadjuvantes de tecnologias que são chamadas, se eles são acidulantes, se eles são estabilizantes, se eles são espessantes. Tem toda uma classificação para eles. E aí, quanto maior a quantidade deles, eu diria... Olha, vê se não tem um com menor quantidade, ou inclusive sem. Porque você vai precisar de tudo isso... Enfim, né? O que é de fato esse alimento que precisou de tantos aditivos para parecer comida. Nossa, é complicado isso daí. A gente tem que ter um controle mesmo e a gente tem que estar atento nisso daí para que a gente não compre gato por lebre também, né? Não, é porque é saboroso, porque isso, porque aquilo, mas vai estar prejudicando de alguma forma, consumindo aquilo várias vezes e tal. Então, Guga, um negócio e engraçado, como a gente não tem o hábito de ver o rótulo, ou trágico, não sei, ou de ver o rótulo dos alimentos. A gente vê a foto. E aí a gente, inclusive, vê a foto e a decepção de quando depois que faz. Quem vai, sei lá, pega aqueles produtozinhos que tem uma foto bonitinha, quando você faz, não é bem parecido com o da foto. Mas você sequer se deu o trabalho de ver minimamente o rótulo. E até eu sendo e aí eu vou aqui me falar como um profissional da área de alimentos, de vez em quando eu me pego sem olhar o rótulo do alimento. E aí a gente, às vezes, vai estar pensando, tem 2, 3 produtos. Até por uma questão financeira, a gente pega o mais barato, é tudo a mesma coisa. Não é. Mas a gente é muito mandado via economia de dizendo qual é o ketchup que eu vou pegar. É aquele que tiver talvez mais em conta por dizer. É tudo a mesma coisa. Nem sempre vai ser, nem sempre. Sim. Olha, isso daí é extremamente importante da gente ter o costume de saber o que a gente vai consumir, né? Não é simplesmente... E o engraçado é que, assim, eles capricham na foto, né? A gente come com os olhos, né, cara? A gente vê aquele produto, tem aquela foto linda, aquele negócio que parece até que já demonstra que é cheiroso, que é gostoso, que é tudo mais. Aí tu vai ver atrás assim, não, opa. E aí tu joga na chapa, ou faz alguma coisa, ou frito, ou alguma coisa assim, diminui o tamanho, já não é aquela cor bonita que tá lá, já não é aquele cheiro interessante que a gente pensava que tinha. Beleza. Então, cara, é uma situação que é complicado. Mas, assim, chegando nessa situação, eu te pergunto o seguinte, cara, porque a gente sempre ouve assim, coloca cor no prato, né? Coloca várias cores, né? Coloca aí um arco-íris de cores, coloca o amarelo, o verde, o roxo, essas outras coisas. Por que isso daí? Por quê? Vamos lá. E aí, talvez para tentar explanar um pouco sobre esse assunto, a gente vai ter que estar pensando que existe dentro dos alimentos ou dentro da química, o mundo macro, aquilo que a gente está vendo. Ou existe um mundo micro, aquilo que a gente não está vendo, mas a gente sabe que vai estar ali, ou então há indícios de que estejam ali, e a parte representação, como que a gente representa aquilo. Então, quando a gente está olhando e está falando que um prato precisa ter mais cor, a gente vai estar falando do mundo macro. No mundo micro, a gente vai estar entendendo de que aquele alimento ele precisa ter uma maior diversidade de alimentos, e aí logo essa diversidade de alimentos ela vai ter uma maior diversidade de tipos de proteínas, tipos de carboidratos, tipos
é o que a gente vai chamar então na área de alimentos de micro e macronutrientes. Então, as proteínas que vão estar dentro da beterraba são as proteínas diferentes que vão estar dentro da cenoura, por exemplo. E aí, isso é o mundo submicroscópico, é aquilo que a gente não está vendo. E aí, então, para uma população geral, vai estar se falando, tenha mais cor nesse seu preparo. E aí, então, é uma indicação da natureza. Claro que a natureza faz as coisas para ela. O alimento ele existe para umas necessidades da planta e a gente usa dessas necessidades dela. Então, você vai ter, então, sei lá, caroteno, vitamina A dentro dos produtos que têm cor alaranjadas. Há um indício de que os produtos que têm cor alaranjada, cenoura, abóboras, elas vão ter maior quantidade de vitamina A. Agora, isso é uma necessidade da planta, que a gente descobre, a gente humano, e vai se valer dela. Agora, quando você vai ter, então, lá os verdes, é muito diferente você comer um verde alface e um verde rúcula, um verde espinafre, um verde agrião. Tá? Então, de fato, não é apenas uma questão da cor, que se fala, então, corretamente que tem que ter uma variedade de cor, mas também entender de que ali vai ter um conjunto de macro e micronutrientes que são interessantes para a alimentação. De novo, precisamos da diversidade de alimentos, precisamos da diversidade de cores e todo esse processo da composição. E, de novo, voltando ao tópico anterior, né? Um prato colorido é muito mais bonito e muito mais atraente do que um prato monocromático. Aquele lá que vai estar só o branco e o amarelo, branco e o amarelo, branco e o amarelo. E aí dentro da gastronomia a gente força... frita, arroz e carne. Né? E aí é lamentável, foi feito um estudo aqui em Criciúma, já faz um ano e um pouquinho, então é até um pouquinho atrasado, mas a imensa maioria dos restaurantes ofereciam batata frita. E aí, assim, não é que seja problematizado batata frita, mas é entender de que poderia ter tantas outras coisas ali, mas, de fato, a batata frita que estava lá. E se está lá é porque se vende bastante. Então, quase todas as refeições as pessoas vão estar inserindo batata frita. E aí precisa dessa reflexão, se você precisa dessa quantidade de carboidratos. A batata é uma delícia, é bacana, mas se você precisa dessa quantidade de carboidratos, você precisa dessa quantidade de fritura. Claro que a gente também vai ter que estar pensando. Você falou aí do processo de carnear o porco. Ele é um processo que envolve a família toda. Então, é uma das dimensões do alimento. Ele junta muito a família. E aí, na minha época de infância, o dia de carnear um porco era o dia que era permitido faltar aula, por exemplo. Porque era o dia que era tanto trabalho, era tanta festança. Era o dia que eu tinha todos os meus primos reunidos, era o dia que eu tinha os meus tios perto, era o dia que se fazia a construção de vínculos familiares. E coitado do porco, né? Então, mas... Enfim, ele cumpriu ali a função... aliás, o que foi designado violentamente para ele. Mas, enfim. Mas era uma das dimensões. Então, de fato, a alimentação diversificada tem um forte indício de que ela vai ser uma alimentação mais saudável. E é difícil a gente estar dizendo, isso é isso, né? Não existe uma equação química, matemática que vai dizer que isso mais isso é igual a isso. Mas, realmente, ela tem uma probabilidade muito alta de que vai ter, de que vai ser mais saudável do que as alimentações monocromáticas. Existe uma coisinha, e aí já foi copiado por muitos outros países, chamado Guia Nacional da Alimentação Brasileira. E aí é fantástico esse material que foi produzido, fantástico mesmo, e onde ele vai estar indicando, e ele faz uma separação de 4 alimentos: os alimentos in natura, minimamente processados, os processados e os ultraprocessados. Pois bem, então a indicação dele é: consuma a maior quantidade possível de alimentos in natura. Se não possível, consuma os minimamente processados. Utilize os alimentos processados apenas como temperos ou como pequenos acréscimos no alimento. E evite o máximo possível qualquer alimento ultraprocessado. E aí eu vou ter que dizer que o que a gente mais come, o que a gente mais faz é a ordem inversa. A gente vai estar comendo alimentos ultraprocessados o tempo inteiro, e os alimentos in natura. E aí vem aquela máxima também, né, que vai entender de que descasque mais e desembale menos. E é um pouco difícil nessa vida corrida, que a gente vai ter que ser pai de família, vai ter que ser trabalhador, vai ter que... enfim, aí chega em casa depois de bem cansado, sobretudo as mulheres, ainda vai ter que fazer comida para a família. E aí a praticidade é um dos vieses da indústria de alimentos para poder facilitar a coisa. Bom, vamos ver aqui então mais alguma coisa aqui.
Bom, o pessoal da 221, show de bola. A Beatriz Novak, legal. Fantástico. Vai ser o saco de chips, é só venda. Se compra um saco de chips lá, só tem pouquinho, né? O professor William novamente. Certa vez um amigo aí resolveu produzir codornas, conservas de ovos de codorna, mas dava muito trabalho, então comeu as codornas. As conservas caseiras podem ser mais indicadas que as conservas industrializadas? Sim. Williams, obrigado pela pergunta. Sim. Gente, é tão fácil fazer conserva. Assim, os legumes em conserva, Ele tá falando de mim? Então, ops. Essas piadas internas é outra história, né? É que eu tinha codornas, né? Então, a gente produzia bastante ovos de codorna ali. E aí a gente, até o meu pequeno que tá ali no backstage, o que acontecia? Ele nos ajudava a descascar os ovos pra gente fazer, né? Então, rapidamente a gente fazia isso daí, a gente utilizava dessas compotas aí, dessas conservas, né? E aí depois elas pararam de produzir, assim, vamos fazer com as codornas também, né? Vamos dançar. Deixa eu mandar um abraço para a Beatriz, é uma aluna que eu estimo bastante. Manda um abraço. Obrigado, Beatriz, pelas participações na aula. E não só nas aulas teóricas, nas aulas práticas também. Obrigado por lavar tantas louças depois da turma da equipe, então. Bom, ela comentou aí do saco de chips, né? O saco de chips, ele tem tanto vento porque não pode quebrar as batatas, ela tem que ter uma questão estética. Então, de fato, não é que ela venha só vento, é calculado quanto de vento tem que ir ali para proteger as batatas chips. E é engraçado quando a gente faz esses cálculos. O pessoal entra na área de alimentos achando que quer fazer comidinha. Quando a gente começa a entrar nos cálculos de reologia, nos cálculos de dimensão de volume, na quantidade de peso líquido, peso bruto. É bonito de ver isso. Não, legal, cara. E aí agora me veio à mente, assim, aquela batata frita que né? Ela não quebra. Certinho, né? E não quebra, não precisa. E essa outra aí dos chips aí, que é saco que daí tu pega e esmaga. Né? Tem uma unidade curricular que chama embalagens, tecnologia de embalagem. Então é muito diferente você usar aquela embalagem metálica e usar aquela que é maleável, que você pode amassar, e usar a embalagem firme, que você não consegue quebrar. Então, aquelas batatas que vêm empilhadinhas, e é bonito como faz aquelas batatas, são gostosas. Gostosas demais. Tiago, agradeço muito por ter esse tempo aqui conosco. Show de bola. A gente já até passou do limite da hora, mas tava gostoso, cara. Não tem como a gente cortar, né, cara? Mas agradeço mesmo, show de bola. O nosso programa já está chegando na finaleira. Eu só vou agradecer aqui, então, Farben Tintas, pensou Farben, Zanata Tech, produtos com excelência para sua obra, limpeza de telhado, hidrofugante, limpa-obras. Né? Mais próximo de vocês aí, deve ter em alguma dessas lojas de material de construção mais próximas aí. E a Trentino, Mundo Fiat. Show de bola. Pessoal, então, por hoje, tomara que vocês tenham gostado. Eu gostei demais, o papo foi interessantíssimo, foi bastante informação, nos remeteu a várias situações aí dos tempos passados aí que o pai e vô vieram a falar, né, das histórias. Um grande abraço a todos que ficaram conosco aí, todo mundo da equipe aí de alimentos, né, a equipe atômica, né? Ai, meu Deus do céu, essa gincana. Então, um grande abraço a todos aí, valeu, muito obrigado. Vitor, então, finalizamos. Boa noite, pessoal. Olá, vizinho e vizinha. Prontos para economizar? Então o endereço certo para suas compras é aqui no Super Moniari. Em toda loja você vai encontrar, além do melhor preço, produtos de qualidade, de marcas conceituadas, bem como variedades em opções. Ainda contamos com um completo açougue, padaria e entregas a domicílio. Sinta-se em casa. Super Moniari. Tudo em família. Vem! Venha promover impacto altamente positivo na nossa sociedade e fazer a diferença no mundo, inovando,
empregando o melhor da tecnologia em projetos reais e experiências práticas. Venha viver essa experiência na universidade que você conhece e o mundo reconhece. Graduação Multi-Unesc. Matrículas abertas para diversos cursos e mais de 50 possibilidades de carreira com a Unesc, a nossa universidade. Chama no WhatsApp 999 150 433. O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós, da Virtual Company, criamos estratégias focadas em resultados com mais de 15 anos de experiência no mercado e soluções que irão impulsionar as suas vendas no digital. Não espere mais nenhuma crise passar e conheça agora todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse nosso site virtualcompany.com.br e saiba mais.